Olá! Estamos começando mais um podcast, nosso 13º episódio, e hoje estamos com a Séries, uma convidada especial, está aqui conosco pela segunda vez, e hoje o nosso tema é Estresse, Exaustão, Invisível, entendendo os limites do corpo e da mente, nosso 13º episódio. Vem com a gente! Que bom, eu queria agradecer primeiro, de poder estar aqui com você novamente, nessa oportunidade. E acho que o tema que você escolheu, acho que é bastante importante e para a gente poder estar ajudando as pessoas a ter uma compreensão melhor aí sobre esse tema. E muitas vezes é bem assim, banalizado, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem estresse, né? Estresse é normal e tal, e as pessoas às vezes não são atentas para isso. E tem até a parte do estresse, né, Séries, que é uma parte normal, considerada normal dentro do estresse, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, por mais que a gente foge um pouco do script, como que é esse seu estudo com a Marilda Lippe, né? É uma autora reconhecida, a gente também admira muito o trabalho dela, tem vários livros, e eu queria que você falasse um pouco desse seu estudo junto com ela. Sim. Então, inclusive aqui em Campo Grande, a gente teve uma franquia, chama Centro de Controle do Estresse, né? Da doutora Marilda Lippe. Então, na época, eu fiz parte desse grupo, junto com a professora Marta Vilela, né, que era a pessoa referência também, tanto na área da TCC como na área de estresse. Inclusive, o mestrado e o doutorado dela é dentro dessa área. E, na época, eu recebi o convite da Marta, né, da doutora Marta, para fazer parte da equipe com a doutora Marilda Lippe. Então, a gente ficou muito próximo, tivemos que fazer treinamentos e foi um período muito valioso na minha vida, porque eu aprendi muita coisa com essa mulher. Muita coisa. Com essa profissional, com essa mulher, com essa pessoa competente que ela é. Então, além de todo o estudo que ela tem, eu sempre fiquei prestando atenção no funcionamento dela, porque ela é uma pesquisadora, uma estudiosa. Ela era responsável pelo laboratório da PUC em Campinas, onde ela fazia as pesquisas relacionadas ao estresse. E o Centro Psicológico de Controle do Estresse era todo o trabalho que ela desenvolvia, né, vamos dizer assim, no trabalho privado dela. E então ela, e também, além de tudo isso, ela era uma empreendedora, porque nessa época, há 20 anos atrás, ela já existia, vamos dizer assim, fazendo esse trabalho em Campinas, São Paulo. Então a gente trouxe o Centro de Estresse para Campo Grande. Fizemos vários trabalhos assim no sentido mais gratuito, sabe? Foi fazer apresentação de palestra, fazer o levantamento de nível de estresse das pessoas daquele grupo, por exemplo, de uma empresa, de uma instituição pública. Trouxemos ela aqui em Campo Grande e todo esse período a gente teve muita proximidade, né? Eu fiquei muito próximo de acompanhar os estudos e também estudar tudo que ela fazia e tudo que ela publicava e tudo que ela pesquisava, né? Então a equipe teria que, né, fazer parte de todo o conhecimento atual que estava ocorrendo, tinha que ter. Hoje não existe mais o centro aqui em Campo Grande, né? Só tem em outras regiões, São Paulo, Campinas, e ela continua os trabalhos dela. Mas assim, uma maravilha para a própria área, né? E poder ter assim essa experiência de estar próximo de alguém muito competente e ser uma pessoa valiosíssima no estudo que ela faz. Por isso eu não tenho dúvida que esse podcast hoje vai ser fantástico. Bom, vamos lá, né? Bom, afinal então, o que exatamente é o estresse e por que ele acontece no nosso corpo, Séries? Seria um tipo de doença isso? Não, é uma boa pergunta, porque as pessoas às vezes falam. A doutora Marilda sempre costumava falar, ficou muito claro essas palavras dela, né? Que a gente tinha que ter clareza que o estresse não é uma doença, mas ele deixa a pessoa vulnerável, né, para que as doenças que você tem predisposição possam surgir, né? Então, assim, o cuidado que a gente precisa ter com isso, por conta de que muitas vezes você nem imagina que a falta do cuidado com o estresse pode levar a pessoa a ter de repente um infarto, começar a ter problemas no estômago, problemas de pele. Inclusive, ela tem estudos com vários tipos de público. Por exemplo, o estresse nas mulheres, o que afeta? O estresse em pessoas que atendem ao público, que afeta?
Os sintomas, eles são muito parecidos, né? Em termos de você diagnosticar se uma pessoa está com nível de estresse elevado, tá? Então, ele não é uma doença, sua, né, pergunta inicial aí. Se a gente for fazer uma definição, ele é uma reação natural do nosso organismo frente a alguma situação que exija que a gente se adapte ou lute com aquilo que está ocorrendo, tá? Então, pode ser tanto coisas boas como coisas ruins, pode gerar o estresse. Por exemplo, o dia do casamento, que a pessoa tanto espera, é uma coisa boa. Final de ano, que as pessoas tanto esperam, é uma coisa boa. Mas também gera um estresse, né? Porque você vai ter que demandar de você uma energia para você fazer essa, vamos dizer assim, essa luta, essa adaptação. E a reação do corpo é por conta de que ele libera, assim que vem o estresse, tem a liberação de adrenalina e o hormônio do cortisol. Né? Então, por quê? Porque eles fazem com que o seu corpo se prepare para fazer aquilo que é necessário. Tá? Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter é você viver liberando cortisol muito tempo. E aí entra na questão do estresse crônico, né? Que vai aumentando a gravidade. Muito bem. Bem colocada a tua resposta, Séries. E a gente percebe hoje, nesse mundo que nós vivemos, né? O quanto que nós estamos acelerados. E o fato de nós estarmos mais acelerados faz com que a gente também se estresse com mais facilidade, né? Nesse caso, existe algum lado positivo do estresse? Como a gente pode perceber que ele passou do limite saudável, na sua opinião? Sim, mas é bem importante isso que você colocou, porque existe o estresse em si, ele não é ruim, né? E existe sim uma dose, como se fosse assim, do estresse, que ele é importante. Tanto é que nos estudos da doutora Marilda Lippe, a gente tem lá um material que é um material que o psicólogo, por exemplo, pode utilizar. Vários ambientes também às vezes utilizam. Por exemplo, o Banco do Brasil utiliza o material da doutora Marilda Lippe há anos que eu conheço. Algumas empresas já têm hoje aplicativos para verificar o nível de estresse dos funcionários. Então, o que acontece? O lado bom que a gente fala é quando você está na fase a fase inicial do estresse é a fase de alerta. Ela tem 4 fases. As 3 primeiras foi o principal estudioso de estresse, que é o Hans Selye, ele que descobriu essas 3 fases, né? Alerta, resistência e exaustão. A doutora Marilda, com as pesquisas dela, ela percebeu que tinha uma fase antes da exaustão, porque a exaustão em si, a pessoa vai para a cama. A pessoa ela é retirada do trabalho, geralmente ela é internada, ela pode estar desenvolvendo vários outros problemas. Quando a gente avaliava as pessoas, elas estavam muito assim, na de resistência e vamos como fosse assim, com vários sintomas da exaustão. Então ela ficou ali, tipo, nossa, mas como isso? Como é que a pessoa está com o pé lá na exaustão, mas ela está trabalhando, certo? Aí surgiu a fase quase exaustão, que se chama, né, esse termo, e está no novo material atualizado dela, já veio no inventário de estresse para identificar as 4 fases para você poder identificar. Né? Então, o lado positivo do estresse é porque é o que ele te motiva também a fazer as coisas. Por exemplo, você quer iniciar um novo projeto, você vai receber pessoas na sua casa que você gosta muito. Então, você tem... Tanto é que a doutora Marilda sempre fala assim, o estresse, a reação, ela pode ser de algo que te faça muito feliz ou que te irrite. Né? Então, a dose do estresse te traz motivação, que pode aumentar a sua produtividade. Essa é o lado bom e o lado positivo do estresse. O perigoso é quando você fica constantemente tendo, por exemplo, nível de estresse elevado, no sentido assim, e você começar a perceber insônia, problemas com a memória, correr contra o tempo, sentir muito cansaço, dormir uma noite toda e acordar e perceber que ainda você se sente cansado. Esses são sinais de que o estresse está um pouquinho elevado. Sim. E Séries, você falando agora, me ocorreu algo assim sobre competição e comparação no mundo que a gente vive hoje. Então as pessoas estão sempre se comparando, as redes sociais estão aí, que potencializa essa situação.
E as pessoas estão sempre correndo e competindo e se comparando. Você acha que essa forma moderna do mundo, esse mundo moderno, essa forma de competição e comparação, que inclusive é potencializado pelas redes sociais, pode gerar estresse? Com certeza, com certeza. Se a gente for pensar que o estresse, essa reação, ela vem desde do homem das cavernas. Essa região nossa que você tensiona aqui, ela é uma reação herdada, vamos dizer assim, do período do homem das cavernas. Você vê o quão antigo é, vamos dizer, essa reação humana, natural. É como se fosse uma reação para sobrevivência, né? Então, na época do homem das cavernas, ele tinha o quê? A caça, o animal que ele ia à luta. Então, quando o animal estava frente a frente com ele tinha essa reação e ele encolhia essa parte para proteger a jugular. Olha que coisa interessante. E daí ele tensionava. Então, isso é reações de estresse. O que a gente faz hoje? A gente, às vezes, frente a alguma situação de forma não consciente, o seu corpo também tensiona. Então, ele faz uma tensão nessa região aqui. E aí você fica mais tenso. E essas questões que você trouxe, Ilma, com certeza, hoje, a gente tem muito mais problemas ligados ao estresse do que antigamente. Então, hoje tem que lidar com muitas demandas. Você imagina, tipo assim, que o dia inteiro as pessoas podem estar no celular, ficam verificando Instagram, aí vão ver que tal pessoa que eu sigo postou. Eu tenho que fazer o mestrado, agora eu tenho que fazer doutorado, agora eu tenho que fazer mais um curso, ou eu tenho que postar, porque senão eu vou ficar de fora e tal. Então, assim, a parte da tecnologia, com certeza, a globalização e a tecnologia, ela também vai ser fontes externas, que a gente fala do estresse. Porque a gente tem as fontes externas, que é tudo que está à sua volta, e tem as fontes internas. Seriam as questões assim, de ficar se comparando, de achar que nunca é bom o suficiente, de se autocriticar o tempo todo. Então essas características, daí elas são uma fonte interna de estresse. Entendi. E é muito legal porque no episódio anterior nós até falamos algo sobre jogos, falamos algo sobre o que tem potencializado a disfuncionalidade na vida das pessoas, né? Até tema para um outro assunto, né? Um outro podcast de repente pra gente. Mas assim, eu vejo que o estresse também, na minha opinião, Séries, ele faz com que a pessoa tenha um funcionamento desadaptativo. Ela vai buscar amenizar esse estresse de uma forma que nem sempre vai ser funcional, ou seja, geralmente vai trazer muito mais prejuízo, né? Então, quais seriam as formas, Séries, mais eficazes para reduzir esse estresse no dia a dia, na vida das pessoas? O que você poderia dar de dica para aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje para reduzir esse nível de estresse, já que a gente está dizendo que a gente vive nesse mundo globalizado, tecnológico, de competição, de muitas demandas, ou seja, é quase que impossível não ter estresse. Sim. É quase que impossível. É como se nós estivéssemos dizendo hoje nesse episódio que o estresse está inerente ao ser humano. Isso. Assim como a ansiedade. Mas como que a gente pode fazer para reduzir esse impacto negativo desse estresse? O que você daria de dica ou técnicas ou a sua opinião sobre isso? As mesmas, vamos dizer assim, tecnologia ou as demandas que muitas vezes estão sendo utilizadas e que podem aumentar o estresse, às vezes as pessoas podem acreditar que eu tô aqui no celular só para me distrair, para desestressar. Mal ela sabe que ela está num ciclo vicioso de acreditar que ela está se distraindo com aquilo, né? Porque não é uma forma tão adaptativa, como você disse. As formas as desadaptativas seriam isso: excesso de mais tecnologia, excesso de, por exemplo, assistir, sei lá, não sei quantas séries, final de semana inteiro, muita TV. Maratonar. Então, maratonar. Então você vai de novo utilizar o mesmo recurso que são mais adaptativos. Uso de álcool, uso de droga, uso de hoje a moçada, né, muito com os cigarros eletrônicos. Então tudo isso você vê,
as pessoas utilizando na tentativa também de lidar com as suas emoções e lidar com alguma coisa que está gerando estresse. As maneiras mais eficazes são coisas simples. A doutora Marilda estudou um método que ela aplicou e que ela utiliza até hoje e continua pesquisando e tal. Eles são 4 pilares, tá? Então, um é cuidar da alimentação, né? Ter uma alimentação equilibrada, geralmente nutricionistas podem, vamos dizer, falar mais disso em termos até de qual é o tipo de alimento que seria melhor e tal. Mas, em geral, cuidar da alimentação com questões, né? Que todo mundo poderia fazer sem ter custo algum, né? A outra é a atividade física, é preciso ter. Você fala assim, mas eu não tenho dinheiro para entrar na academia. Caminha na praça perto da sua casa, vai no parque, dá uma caminhada, sai lá na frente, dá uma volta no seu bairro. Tem várias coisas que você pode fazer. O outro pilar é a parte cognitiva, né? Tanto é que o método dela é dentro de psicoterapias cognitivas, dentro das TCCs. Não é dentro de outra metodologia que poderia ser... Claro que as metodologias em psicoterapia, elas são importantes, pode ajudar muita pessoa, às vezes, ter um autoconhecimento melhor, para fazer escolhas melhores na vida, sair de por que ela está tanto numa atividade que estressa ela, né? E o outro pilar é relaxamento. Quando eu falo em relaxamento, não é só, eu preciso deitar lá, ficar esticado. Não, o relaxamento pode ser, aí a gente vai ter técnicas de mindfulness, que seria focar a atenção totalmente em algo, sem que você tenha que julgar, analisar. Apenas preste atenção numa flor, preste atenção num som de um passarinho, trazendo foco para aquilo, né? Uma outra atividade que você pode fazer também, você pode cantar, você pode tomar um banho quente, você pode... São pausas, pequenas pausas que você pode fazer durante o dia que vão favorecer você a ter um melhor controle, porque é como você disse, ninguém vai se livrar do estresse. Ele é inerente, é uma reação do organismo. Então, o que você pode fazer é fazer coisas que vão pausar um pouco o seu corpo também, seu corpo e mente. Então, eu vou ficar um pouco aqui nessa poltrona hoje, sentada, olhando para o meu consultório, observando apenas, tentando me desligar. Deixar uma hora o celular longe de você, né? Então, tem pequenas coisas assim que a pessoa pode fazer que já vai ajudar ela. Se ela estiver num estresse crônico, ela já não dorme direito, ela tem insônia, ela tem dor de estômago, ela tem problemas de pele, por exemplo, vitiligo e psoríase, eles são conectados ao estresse. Fibromialgia, tem vários daí outros problemas, né? Aí é preciso que ela marque um horário com um profissional, para ela poder ter um atendimento mais adequado. Legal, bacana. E já que a gente está falando de profissional, eu queria que você falasse um pouco do seu instituto para a gente, para as pessoas que estão nos vendo hoje, porque eu gosto muito de enaltecer o seu instituto, fiz parte dele, faço parte ainda, né? E eu queria que você falasse um pouco para as pessoas o que você faz no seu instituto, né? O que você tem para oferecer também para os psicólogos, futuros psicólogos que nos assistem hoje, né? Que vão cuidar de outras pessoas. Obrigada, viu, Ilma, por esse espaço também. O Instituto ele veio também dessa ideia de poder ter conhecimento de qualidade, trazer excelência em professores, né? A gente tem excelentes professores aqui em Campo Grande também, mas assim, dentro da área que é o foco que eu mais estudo, é a formação e supervisão de terapeutas, né? Que é exatamente assim, eu pensava assim, o que poderia ajudar mais outras pessoas, né? Então, se eu conseguisse ajudar terapeutas a serem melhores, né, esses terapeutas serão melhores para muitas outras pessoas, né? Porque a gente que está no consultório, você sabe que você tem um limite que você vai conseguir alcançar. E eu acho que a nossa profissão é tão abençoada, tão transformadora, que você pode ir além. Às vezes fala assim, a clínica não tá assim, a clínica isso, a clínica... Tem que ter uma visão mais ampla, você pode ir além da clínica. A nossa clínica, ela pode ir para fora. Clínica ampliada. Clínica ampliada. Não necessita que você sente numa sala e converse com aquela pessoa. Necessita que você possa trazer conhecimento, como tipo esse trabalho que você faz. É um podcast para as pessoas terem conhecimento e para os profissionais também poder ver mais um modelo de trabalho, ver o quanto que a psicologia pode contribuir e as pessoas ficam esclarecidas a respeito do papel do profissional.
E aí vale que o profissional precisa ele se responsabilizar pela formação dele, né? Porque se ele não se responsabiliza por essa parte, então ele vai ter mesmo, às vezes, poucas pessoas procurando ou não se mantendo no consultório, outras dificuldades que podem surgir para o profissional. E lá no seu instituto, que é o Instituto ITCC, a gente vai colocar aqui na bio o endereço, você faz então também especializações, cursos, palestras, workshops. Isso, tem pós-graduação, a gente está com umas programações novas aí para lançar, que é justamente para poder o pessoal ter acesso, né, vamos dizer, cursos de curto prazo. Eu gosto muito da parte da formação de especialização, mas eu vejo também que as atualizações, né, o que está acontecendo de novo em psicoterapia. E a ideia também do ITCC é que a gente trabalhe sempre com uma psicoterapia e com uma psicologia baseada em evidências, porque a população está procurando isso, Irma. A população, ela quer um trabalho que dê resultados para ela. Ela quer um trabalho que a pessoa, não é que o psicólogo vai resolver o problema dela, mas que ela possa ter essa confiança, né, de estar naquele profissional que realmente sabe o que ele está fazendo. Para que o profissional chegue nisso, ele precisa estudar, se dedicar, amar a profissão. E amar as pessoas que ele vai atender, porque dessa forma ele vai conseguir passar isso que está acontecendo com ele nessa relação de terapia. Se ele não faz isso, fizer de uma forma muito superficial, ele também vai passar essa superficialidade. Então não tem como, hoje as pessoas não estão mais nem sabe direito o que está fazendo na psicologia. Na primeira o paciente pode não sentir tanta confiança. Não acho que é aqui que eu quero ficar. E ele não vai falar, ele apenas vai desmarcar. Séries, você nem sabe disso, eu tô falando em primeira mão aqui pra você, mas tem uma aula que eu tive com você alguns anos atrás que marcou muito o meu coração. E foi assim: larga a prancheta, larga tudo e faça vínculo terapêutico com o paciente. Até hoje, nas minhas supervisões com os estagiários, eu levo essa fala sua. Eu tive uma professora que disse assim, larga tudo e vá fazer vínculo terapêutico. Olhe teu paciente nos olhos e veja o que realmente ele precisa. Depois você faz as técnicas, faz a parte de conceituação, tudo aquilo que a psicologia precisa que você faça. Mas primeiramente faça o vínculo terapêutico com o seu paciente. Então eu sou muito grata pelo seu instituto, pelo aprendizado que eu tive lá, pelos professores maravilhosos que eu tive a oportunidade de conhecer, e eu faço questão de enaltecer, né, o ITCC, porque realmente vale a pena. Bom, a gente está indo para os nossos minutos finais do nosso podcast, Aprendendo a Florescer com as séries, e eu quero agradecer hoje a Em Casa, os nossos patrocinadores, né, que agora a gente tem aí Em Casa, Soluções Financeiras, que a gente vai colocar também aqui na bio o endereço, e a Expande Testes Psicológicos ali com a nossa amiga Luciana de Três Lagoas. Inclusive, Séries, ela mandou pra gente essa escala de avaliação da impulsividade, né? Que é o ESAV-A e o B. E é uma escala muito bacana que ajuda a mensurar a questão da impulsividade para adultos, tá? Então vale a pena você entrar lá no site da Expande, nas páginas dela, e observar e ver essas técnicas, assim como tem outros instrumentos que são muito importantes e valiosos para a gente fazer a avaliação psicológica e neuropsicológica. Então agradeço aí aos nossos patrocinadores, continue com a gente firme e forte, tá? Nós somos muito gratos por vocês. E agora, indo para os momentos finais, eu quero te agradecer, Séries, por esse encontro, por esse momento. Você sabe o quanto eu admiro a tua pessoa. E sempre, eu sei que sempre quando eu trago você aqui é sucesso, né? É sucesso, as pessoas querem ver se vai ser ao vivo isso, onde que a gente vê, onde a gente assiste. Então você tem aí muitos fãs, muitas pessoas que acompanham o seu trabalho, gostam muito de você, né? E eu fico muito grata mesmo por você aceitar o nosso convite prontamente, né? E venha outras vezes falar conosco, contribuir, trazer o seu conhecimento, que eu sei que é riquíssimo, tá? Muito obrigada mesmo em nome do nosso podcast Aprendendo a Florescer. E eu dou a palavra para você, para os minutos finais, o que você quiser falar. Eu também só tenho a agradecer, sou muito grata por esses momentos. Eu acho que são formas de expandir, né, o nosso trabalho, o trabalho da nossa área, né, Ilma? E sempre que você precisar, eu sempre vou estar à disposição. A gente dá um jeitinho para poder estar junto e vir aqui contribuir. E eu digo mesmo para você, também te agradeço e estou à disposição.